A gravidez é um momento muito importante na vida das mulheres que sonham em ser mães. Mexe com o corpo e também com a mente da gestante. Mas e quem é que cuida das tentantes? Essas são todas as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. Então, para falar sobre a saúde mental delas, eu converso agora com a psicóloga perinatal Heloísa Feltrin. Elo, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Prazer, né? Iniciando o ano já aqui, né? Um feliz ano novo para todo mundo de casa. Muito bom falar sobre esse assunto. Quem que cuida das que estão tentando? Exatamente. Olha, a gente fica pensando assim, né? A gravidez é um momento tão especial e tão fundamental na vida das mulheres. Tem mulheres que sonham com esse momento e aí, quando vai fazer uma tentativa, não dá certo na primeira, não dá certo na segunda, não dá certo na terceira. Como é que fica o emocional dessas mulheres? Você que atende essas mulheres. Sim, eu sou psicóloga perinatal e a gente fala que a perinatalidade é todo o entorno da gestação e do parto. Então, quando a gente fala do gestar, a gente precisa cuidar dessa saúde desde muito antes, né? Eu falo que é importante que as mulheres que tentam engravidar, que buscam esse momento, já começarem um processo de cuidado muito antes, prepararem a casa. Eu falo a gente limpa a casa para receber visita, então limpar a nossa casa, cuidar do nosso corpo é muito importante. Quando a gente fala de projetos, de sonhos, de idealizações, muitas vezes a maternidade ela é um desses planos mesmo. E como você disse, às vezes vem a primeira tentativa, a segunda e nada, e aí às vezes fica naquela pressão. A gente tem um processo neurológico que quando a gente tem um foco na nossa vida, aquilo realmente acaba ganhando um foco muito grande. E aí, às vezes, acaba parecendo assim, mas todo mundo tá grávida ao meu redor, todo mundo tá gestando e eu nada, o meu positivo não vem. Isso acaba gerando uma angústia muito maior. Quando não começa assim, né? E aí, quando vem o bebê? Que horas que vocês vão ter um filho, né? Quando vai ser? Já está ficando mais velha, e aí? Então toda essa pressão, Ju, acaba ficando muito grande, muitas vezes, para a mulher, né? Isso acaba afetando todo um processo emocional, ainda mais quando as mulheres já são naturalmente mais ansiosas. Agora, como é que a gente faz, então, para lidar com a cabeça dessa mulher? E eu já estendo a pergunta. Quem é considerada uma tentante? Só aquela mulher que está tentando ter um bebê de forma natural ou aquela que, de repente, está buscando outros meios médicos? Todas elas. A partir do momento que a gente decide, né? Não, agora eu quero engravidar, quero ter um bebê. A partir desse momento a gente já considera como tentantes, né? A gente não fala assim, eu sou uma tentante, né? Para amiga e tudo mais, mas dentro da medicina, da psicologia, nós consideramos da área médica da saúde como uma tentante. Porque aqui a gente vai absorvendo, observando, percebendo algumas questões que são diferentes de uma mulher que não está num período que ela está tentando gestar. Porque, por exemplo, a questão da saúde física dessa mulher, como é que ela está, a questão da saúde do homem também, a gente fala muito sobre a mulher, mas os homens, eles precisam também estar incluídos nesse processo da tentativa, né? Não se fala, mas, por exemplo, homens que fumam acabam diminuindo, às vezes, pela metade as chances de engravidarem também. Eu falo em engravidarem também, porque eles estão junto com a parceira, exatamente. Né? Eu acho o seguinte, quando você está numa união, se a mulher engravida, os dois estão grávidos. Exato. O filho é dos dois, né, Elô? Exatamente. E aí, o ideal é tratar de forma a psicologia, tanto dessa mulher quanto desse companheiro, juntamente, de forma separada. Qual que é a ideia de tratamento psicológico para essas pessoas? Sim. Às vezes a mulher ela procura muito mais fácil o atendimento psicológico, ela consegue reconhecer muito mais quando ela não está bem, não está legal, mas o homem também acaba sofrendo esse processo. Às vezes um casal que tem uma diferença de idade muito grande, tanto do homem quanto da mulher, isso acaba tendo uma pressão emocional muito grande. E muitos homens acabam não se sentindo capazes. E isso também interfere no relacionamento. Então a gente precisa pensar, como a gente estava falando, um relacionamento, o casal, ele é os dois, né? Então, um cuidado precisa ser feito com o homem e com a mulher também, para que juntos eles consigam buscar a melhor possibilidade em relação à tentativa da gestação, né? Muitos casais chegam para mim assim no consultório falando que estão querendo engravidar, que estão buscando isso, e às vezes o sexo começa a ser para procriação. E aí esquece que existe um relacionamento que envolve isso. Tudo bem, o foco é uma nova gestação, ok, mas existe um processo que precisa
precisa acontecer? É a união, é o carinho, é o jantar, é o momento do casal que vivencia a construção junto. A paternidade vai ser um processo que vai acontecer depois, enfim, né? Mas o casal precisa estar unidos, porque depois os filhos crescem e o casal sempre fica, né? Exato. Agora, Elô, a gente está falando das pessoas que já estão tentando, né? Das mulheres, dos homens que as acompanham, que já estão nessa tentativa de uma gravidez. Mas não é aconselhável, de repente, começar um tratamento psicológico antes de dar início nesse processo todo? Sabe, Julie, o processo da gente falar assim, olha, talvez não está tendo uma fertilidade numa relação, começa a partir do segundo ano tentando, né? Então, 2 anos não teve não teste positivo, né? Então, a gente já começa a trabalhar causas de infertilidade, por exemplo. Mas a gente não precisa esperar esses 2 anos ou todas as tentativas frustradas. Começar a cuidar da saúde emocional, desse preparo, é também entender qual é a função dessa vida, dessa criança para esse casal. Qual é a intenção de ter um filho? É realmente uma ideia? Porque é diferente a gente ter um filho e você ter uma vida, né? Então, qual é a intenção? Como é receber? A tua família, ela está preparada para a chegada desse bebê? O teu casamento está preparado? Então, isso é uma questão que a gente pode cuidar muito antes mesmo desse bebê. Até porque, eu sempre falo muito da identidade materna. Ela começa lá na infância, das ideias de ser mãe, dos projetos de vida, das idealizações de, quando tiver um filho vai acontecer tal coisa, vai ser desse jeito. E isso para uma mulher que não está estável emocionalmente ou tem alguma característica, como uma mulher depressiva, uma mulher mais ansiosa, isso vai impactar porque quando a gestação vem, ela modifica todo um processo emocional e físico. Então, cuidar da casinha antes desse bebê chegar é fundamental. Elô, você tocou em 2 pontos que eu acho muito importante de serem falados, que né? Isso pode causar uma depressão para aquelas mulheres que estão praticamente perdendo as esperanças. Isso pode afetar o relacionamento, o casamento dessa mulher. Isso pode trazer consequências sérias, inclusive porque quando você não está bem psicologicamente, afeta inclusive o seu trabalho. Então é algo que é sério e que precisa ter essa atenção, né? Sim. E que é pouco falado, infelizmente, né? Exatamente. Às vezes quando chegam para mim as mulheres, elas chegam num sofrimento muito grande. E sempre vem uma queixa assim, eu sou uma árvore seca, eu não tenho frutos. E isso é muito pesado para quem vivencia. É uma fala muito intensa. Então, quando a gente fala sobre o cuidado da saúde emocional, eu sou muito firme nessa questão, sabe? A gestação, mesmo quando ela é uma esperança, uma expectativa, um projeto de vida, ela é muito intensa, porque ela traz muitas mudanças. Então, quando a gente fala sobre pensar nessas falas, às vezes a gente em casa, né, fica ali na reprodução, né, tipo, mas e aí, quando vai ter o neném? Quando que vem? Mas vocês estão casados há um tempo já. E tudo isso acaba sendo uma pressão muito grande para a mulher que espera o seu bebê. Então, às vezes, são pequenos detalhes, mas que vão trazendo mais saúde ou diminuindo ainda mais para a família que espera um novo bebê. E, às vezes, as pessoas vêm com palpites, né? Mas você já tentou fazer isso? Depois da relação tem que ficar com a perna para cima, né? Como se fosse só isso. E não é simplesmente assim, né? Às vezes, fazer mandinga, enfim, né? Não é só isso. Existem muitos fatores que a gente precisa analisar. A emoção em relação à ansiedade é um dos fatores que atrapalha, sim, a ovulação. E se não tem ovulação, a gente não tem uma fertilização. O mesmo vale para a produção de esperma, por isso que o homem é tão importante. Um homem que está abalado emocionalmente, que não está legal ali, ele também tem uma produção diferenciada. Isso também vai afetar a fertilização deles. Agora, Elô, você falou em relação ao homem, né? E eu lembrei de um exemplo que aconteceu com uma amiga minha, que ela acreditava que ela tinha algum problema ali, né, de saúde e não conseguia engravidar. E no final, o marido dela era resistente, de ir ao médico. Homens que estão nos assistindo, não façam isso, vão no médico. Não tenham medo. Né? A gente precisa quebrar esses paradigmas, porque ambos, homem e mulheres, podem ter, de repente, alguma condição clínica, mas pode ser também emocional. Exato, né? Exatamente. Eu falo assim, um dia que você dorme mal, que você não se alimenta bem, uma semana, enfim, tudo isso acaba atrapalhando o funcionamento do nosso corpo. E com os homens não é diferente. Hoje a gente tem uma medicina, uma psicologia que é diferente, que é mais acolhedora, que é mais
aberta à conversa. Então, a gente não precisa ter medo, pode buscar e deve buscar. A saúde da mulher é muito mais fácil, né? As mulheres buscam ginecologistas muito mais fácil do que um homem buscar um urologista. E às vezes tem vários problemas que a gente precisa analisar. Não é só responsabilidade da mulher o processo de ser mãe, de engravidar. É do homem também, né? Sem pressão, com calma, com tranquilidade. É um cuidado com o teu corpo. Isso também é importante para a família como um todo, né, Gil? Exatamente, Elô. Agora, olha, nós duas falamos bastante, né? A gente vai ter que continuar esse papo nas redes sociais. Você já está convidada a participar com a gente mais vezes. Inclusive, peço para o pessoal de casa mandar sugestões de assuntos para nossa psicóloga, para a Elô. Antes da gente encerrar, faz aí o seu nome, me diz qual é o seu Instagram, como quem está nos assistindo pode te encontrar. Sim, no meu Instagram vocês encontram o meu contato, tem também um canal do YouTube, né? Tem as entrevistas, é sempre um prazer estar aqui. E é @gestando sem medo. Ah, mas é gestação? Sim, mas é um preparo para a gestação também. Para a gestação, para o pós-parto, é o cuidado da saúde emocional como um todo. Tem o meu WhatsApp lá também e é super tranquilo. E eu queria mandar um beijo para minha família que está assistindo a gente hoje. Por favor. Um beijo para o meu nono, para minha nona, para minha família que está aqui comigo hoje, veio no estúdio comigo, os meus tios que estão assistindo e para todo mundo que sempre me assiste quando eu estou por aqui. Obrigada. E que 2025 a gente continue juntas mais um ano. Com certeza, estaremos sim. Elô, rapidinho, qual é a idade dos seus avós? Eles têm 96, o meu avô, meu nono, tem 96, meu nono Alfredo, e minha nona Leonilda tem 92. Alfredo e Leonilda, ó, um beijo pra vocês. Elô, simpatia sempre. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço.